Olá, queridos irmãos. Muitas pessoas possuem dúvidas a respeito da vida de oração. As pessoas tendem a achar que a imaginação é uma ferramenta útil e benéfica para o desenvolvimento da vida orante. Talvez influenciadas por correntes do Extremo Oriente que se utilizam muito dos pensamentos da imaginação em seus momentos de meditação, ou até mesmo de correntes desenvolvidas aqui no Ocidente que se utilizam também deste artifício. Porém, a ortodoxia adverte: a imaginação e os pensamentos devem ser evitados na oração. Dentre as várias explicações, a principal seria de que tais artifícios podem ocasionar ilusões e comprometer a nossa vida espiritual, inclusive a nossa fé. Ah, Já vemos na Filocalia, já no início do monaquismo, Evagrio Pontico fazendo esta mesma advertência, de que os pensamentos podem gerar ilusões a respeito de Deus. E ele, inclusive, fala que os monges devem evitar usar os pensamentos no momento da oração. Isso baseado num importante aspecto da nossa tradição, que é o apofatismo. Se o apofatismo nega, digamos assim, as especulações a respeito de Deus, porque todas elas estarão aquém de que ele realmente é, isto também diz com relação aos pensamentos. A nossa oração, a nossa atitude orante também deve ser apofática. Isto é, nós devemos deixar as especulações de lado e abraçarmos a contemplação da Santíssima Trindade. Como já dizia Vladimir Lossky, comentando sobre os padres capadócios, ele diz que chega um momento em que nada mais importa, apenas a contemplação da Santíssima Trindade. E este deve ser o objetivo nosso, como cristãos ortodoxos, ao procurarmos a oração. Isto quer dizer que o catafatismo, a teologia positiva, é algo ruim? Não, nós podemos abordar isto em outro vídeo. Mas o nosso objetivo deve ser avançarmos. E a oração pura, a oração perfeita, correta, que devemos buscar, deve ser uma oração de atitude apofática, que abrace a contemplação verdadeira da Santíssima Trindade. Então, por isso, os pensamentos devem ser evitados. Como já dizia São Gregório de Nissa, os conceitos de Deus criam os ídolos de Deus. Isto quer dizer que os conceitos não são apenas meras definições abstratas, não. Eles repercutem em nós, em nossos sentidos. Então, todas as nossas concepções irão incorporar no conceito. Então, isto pode gerar em nós imagens diversas que não são a verdadeira imagem de Deus. Então, devemos ter muito cuidado, porque os nossos conceitos podem criar pensamentos e imagens imperfeitas, sempre imperfeitas de Deus. Então, por isso, os pensamentos devem ser evitados. Uma imaginação somada a conceitos que são ídolos de Deus podem ocasionar muitas ilusões. Santo Inácio Bryantianino vai mais além. Ele diz até que pessoas que possuem muitas vezes visões de Deus, visões das coisas divinas, podem estar sendo vítimas de um erro, que ele chama de prilest. Este erro, a longo prazo, pela pessoa usar muito a imaginação, muito os pensamentos no momento da oração, com esta imagem equivocada que temos de Deus, isto pode, inclusive, gerar falsas visões, falsas experiências místicas, e isso pode ser muitas vezes sinal de heresia ou até mesmo de influência diabólica. Então, Santo Inácio Bryantianino faz a mesma advertência: cuidado com os pensamentos. Podemos criar falsas experiências de Deus a partir de noções e imagens errôneas que adquirimos o costume de fazer no momento da oração. São Nicodemos, o agiorita, o mesmo que compilou os escritos da Filocalia, fez um valioso trabalho,
dizia que o homem adâmico, isto é, o homem pré-queda, tinha o seu nus purificado e por isso não possuía imaginação. Para se comunicar com Deus, bastava falar, como já estava no Gênesis. O homem falava e Deus escutava. Deus estava com Adão. Havia uma comunhão perfeita, uma sintonia. Então não era necessário se utilizar da imaginação. De acordo com São Nicodemos, a imaginação é algo da queda. É um sinal, é uma consequência da queda. Então, o esforço orante ortodoxo deve ser exatamente o de purificar-se, esvaziar-se dos seus conceitos, das suas vontades, e isto inclui também do seu mundanismo, dos pensamentos, da imaginação. E este deve ser o esforço, voltar a termos uma mente como a de Adão. Obviamente, isso não ocorre da noite para o dia, e ocorre, claro, com a permissão da graça incriada, isto é, da presença de Deus em nossas vidas. Mas o esforço deve ser este. O esforço deve ser com que tenhamos uma oração pura, que seja ainda maior do que a oração de Adão, porque agora temos Cristo na Eucaristia. Então, a teoses, que é o estado que devemos buscar, é um estado ainda acima do estado adâmico, porque é o estado com Cristo ressuscitado. Então, assim deve ser também com a nossa vida de oração. A nossa oração, o esforço de oração deve ser um esforço para eliminar todas as consequências da queda. Isso inclui também a vida imaginativa, os pensamentos, as falsas ilusões, os falsos conceitos, os ídolos de Deus. Com grande esforço ascético, temos que ter em mente que a oração pura é uma oração olhando em espírito e em verdade, como já dizia o Cristo no Evangelho. Bom, com isso também implica-nos a termos uma noção correta da iconografia. Ora, se temos que ter cuidado com os pensamentos, também temos que ter cuidado com o que vemos. Por isso que a igreja é muito cautelosa ao avaliar os santos ícones. Há ícones que não são permitidos pela igreja. Seriam os ícones não canônicos. E há os ícones canônicos. Por isso que a igreja admoesta que é de extrema importância que tenhamos cuidado com os ícones. Porque este ícone servirá para a nossa vida espiritual. Então a nossa visão precisa se alimentar daquilo que é correto, daquilo que a igreja estabelece como correto. Então, isto também é uma matéria de extrema importância que vocês devem ter. A iconografia não é apenas uma representação artística, estética. É uma verdade de fé sendo demonstrada através do desenho, da imagem. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e nas intercessões da Santíssima Theotokos. Até mais.